Olá, eu sou a Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Estamos aqui em mais uma edição do NM2B. Agora estamos no NM2B na 4ª edição. Inclusive, hoje, dia 13 de agosto, estamos comemorando 5 anos de Nosso Meio. Então, é um dia muito especial. E estou aqui com Carol Teixeira, diretora de marketing da M. Dias Branco, que acabou de sair do palco do NM2B. E a nossa ideia aqui é estender o bate-papo do que ela já começou com os nossos participantes. Carol, muitíssimo obrigada. Obrigada pela presença aqui na vinda. Obrigada pela participação no podcast. Vou explicar um pouquinho da sua trajetória. Como eu disse, ela é diretora de marketing da M. Dias Branco, mas tem 25 anos de trajetória no mercado. Já trabalhou em empresas como Danone, PepsiCo, Mondelez e também já trabalhou com marcas aí muito conhecidas como Todinho, Cheetos, Doritos, Ruffles, Tridente. Então, assim, você fala de marketing e não fala de marcas desconhecidas. São marcas muito conhecidas. Então, quanta responsabilidade. E ela contou um pouquinho da história dela agora sendo contada pela marca M. Dias Branco. Carol, muitíssimo obrigada pela sua participação. Queria que você contasse um pouquinho. Ela tem uma formação em psicologia. Achei super interessante isso. Que eu acho que é um curso que, inclusive, eu faria. Porque eu acho que faz você entender mais sobre as conexões humanas. Acho que todo mundo tem que fazer, né? Não é fácil terapia, não. Terapia também. Mas formar em psicologia é muito interessante. Com certeza ajuda. E eu queria entender um pouquinho sobre esse seu olhar para o marketing. Como você começou a atuar nessa área e como você vem contando essa história e construindo aí dentro do marketing. Bom, eu não comecei minha carreira em marketing, então comecei como RH, né, como psicóloga de formação, mas realmente depois que eu consegui evoluir minha carreira e vi que eu tinha um poder de impacto talvez muito maior, trabalhando através das marcas, que eu acho que são os grandes megafones mesmo, que falam com a sociedade no fim do dia, né? Então, acho que também o impacto que a gente cria é um impacto de muita responsabilidade e de uma grande construção. Então, acho que isso foi o que mais me encantou nessa possibilidade de conectar com as marcas, fazer as marcas se conectarem com as pessoas e usar a marca como um agente de construção e transformação também da sociedade, contribuidor, é um personagem importante da sociedade que eu acho que tem uma pauta muito importante, muito relevante. Então, sim, como psicóloga, eu acho que isso me ajuda muito no dia a dia. Eu acho que é o que você falou, né? No fim do dia é sobre relações humanas, qualquer que seja a relação que a gente tem, independente até de ser marketing ou não marketing. Mas fato é que dos grandes trabalhos de marketing é entender com profundidade as pessoas e entender quais são aqueles comportamentos que a gente pode se conectar, quais são aquelas coisas que a marca pode genuinamente trazer para as pessoas e pode realmente construir alguma coisa para elas. Então, a psicologia me ajuda bastante nisso. Posso dizer que ajudou bastante, sem dúvida. Eu demorei para perceber, mas é um fato que eu usei muito e hoje eu acho que recomendo para todo mundo o curso de psicologia. Muito bom. Você está atuando em uma marca muito importante para o Nordeste, não só para o Nordeste, mas para o Brasil também, que tem outras grandes marcas que estão ancoradas na M. Dias Branco. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, de como é chegar nesse lugar que já está bem construído, consolidado e conseguir, ao mesmo tempo que você absorve do propósito da marca, da missão daquele grupo, né? Mas também trazer as suas ideias e tudo que você viveu, tudo que está no seu portfólio para aplicar aí no dia a dia dessa empresa. Me conta como foi chegar aí na M. Dias. Eu acho que primeiro é muito legal você se conectar com uma empresa que tem uma história, uma história de pessoas, né, feita por uma pessoa que você consegue materializar. Eu acho que é raro companhias que você consegue enxergar da onde ela veio, por que ela surgiu, com que propósito. Então, acho que isso, primeiro, assim, eu sou absolutamente encantada, apaixonada pela companhia, exatamente pela história que ela tem e que eu vejo acontecendo no dia a dia, né? E sem dúvida, uma empresa de 72 anos, fundada por um imigrante, mas que depois foi muito bem construída por um cearense, que sempre fez questão de orgulho de falar que era cearense, e que se tornou essa potência nacional, como você bem traduziu, hoje líderes das 2 maiores categorias, que tem um propósito muito bonito de levar alimento para o brasileiro, né? Porque a gente está nas categorias mais penetradas, como a gente falou. Então, uma empresa com uma construção muito sólida, e eu acho que o legal é poder ver que tem muito o que fazer ainda, né? Então, apesar da solidez, do tamanho, da robustez, existe muita oportunidade, até porque essa empresa quebrou a lógica do mercado, né? Não é uma empresa nascida que fomenta o consumo do sul e sudeste, é uma empresa que
se estabeleceu primeiro no Nordeste, que não é o polo principal consumidor do país. Então, quebrar essa lógica e levar essa companhia, fazer ela estourar essa fronteira do Nordeste, que já estourou, mas que tem muito espaço para crescer no Sul e Sudeste, é parte das oportunidades que a gente tem, né? Então, são marcas enormes, são marcas líderes nos segmentos das marcas. A gente acabou de sair a pesquisa das marcas mais penetradas no Brasil. Das 50 marcas mais penetradas do mercado brasileiro, 3 são nossas: Vitarella, Piraquê e Richester. Então, são marcas de muita envergadura e com muita potência ainda para trabalhar. Então, eu estou muito feliz, realmente. Muito bom. Estamos no nosso NMTB, né? Então temos uma feira de negócios onde tem marcas aí anunciando e tendo esse contato aí com os participantes do evento. E eu queria saber de você, como você tem um olhar para isso, para entender que é importante estar presente. Estamos aqui com o Piraquê, né? Inclusive estive no evento, Piraquê também estava no evento que eu estava semana passada. E eu queria saber como é que você faz para dar conta de tudo isso. Eu acredito que o marketing da M Dias tem uma estrutura. Acho que você pode até explicar sobre essa estrutura para as pessoas entenderem e entenderem também a importância de ter pontos de contato como esse, como no evento, né? A gente teve, inclusive, uma palestra do o Eri Carneiro, né, da Gombo. Ele falou sobre isso, né, de como as marcas precisam aproveitar para ter essas interações sem uma mediação de um algoritmo como nas redes sociais. Então, ele conta um pouquinho sobre isso. Eu acho que até começando por esse fim, que eu acho que o Eri trouxe, que eu achei muito interessante, é falar sobre a coisa da comunidade, né? Hoje em dia, a gente precisa se conectar com as comunidades de uma forma genuína. E eu acho que esse evento é uma forma de fazer isso também. Então, foi muito interessante que eu recebi algumas pessoas depois que vieram falar: olha, eu sou cearense, sou daqui, mas eu não tinha ideia de quem era essa companhia, assim, eu não tinha ideia do tamanho, não tinha ideia da envergadura. Então, eu acho que é uma oportunidade de estar num evento como esse, de primeiro conectar com essa comunidade que é para nós muito importante, muito relevante, a origem da companhia. Então, a capacidade de também olhar outros negócios, de abrir. Eu acho que, independente de onde a gente deveria ser, e eu sou apaixonada por conhecimento e repertório. Então, eu acho que ouvir as pessoas que trazem outros repertórios, que trazem outros conhecimentos, para qualquer pessoa é importante. Então, acho que isso nos amplia a cabeça. Eu aprendi um monte com o Eri na palestra anterior, e eu acho que tem muito para aprender num evento desse. E eu acho que sobre fomentar negócios é parte da nossa rotina, inclusive é parte de como a empresa surgiu, né? Uma empresa sobre um grande empreendedor e que uma família muito empreendedora que está aí até hoje. Então, eu acho que não existe limite para os negócios, não existe lugar para o negócio. A gente deveria estar em todos os lugares e conectado com tudo que for possível. Então, é um pouco a nossa... Agora, não é fácil. A nossa estrutura não é uma estrutura grande, porque ela é eficiente, então é uma estrutura slim, mas é uma estrutura que consegue atender, olhar para as categorias que têm dinâmicas diferentes, olhar para os segmentos que são diferentes e até para as regiões, né, e marcas. Então, organizando isso, a gente é corrido, mas é gostoso e a gente dá conta de tudo. Então, é mais ou menos assim. A gente tem um evento, né, que inclusive é uma vertente do NMTB, se chama NMTB Fundadores, né? E a gente convida os fundadores de marcas para contar a história desse início, né? Que eu até já citei numa palestra, tipo, nunca canse de contar o início da sua marca. Como isso inspira, né? Que uma marca como M Dias, né? Você saber desde o início o que foi que aconteceu, o que é que gerou insight naquele empreendedor, é muito legal, né? O tema esse ano do NMTB 2025 é da ideia à ação, lideranças que transformam. E falando um pouquinho de rede social, de tendências, né, do mercado digital, né, a gente vê muito os colaboradores gravando conteúdo para as marcas, como isso tem crescido, como isso tem personificado essas marcas dentro do ambiente digital. E eu queria saber de M Dias, como é que vocês olham para esse ambiente digital. Eu estou falando de marcas muito fortes e com personalidades diferentes, então também como vocês fazem para ter esse olhar da comunicação diferente e entender o nicho de cada uma dessas marcas, e se vocês vêm apostando aí nessas tendências e novas tendências para crescer cada vez mais o ambiente digital. Com super, assim, acho que você traduziu, acho que a beleza do ambiente digital é justamente a personalização dessa conversa que a marca tem com as pessoas, né? Então, eu acho que a gente, exatamente porque tem marcas que se comunicam nacionalmente, mas que tem origens regionais muito fortes, e a gente falou muito de Vitarella, né? Vitarella é essa marca, que é uma marca pernambucana, então tem a sua raiz em Pernambuco, e a gente, muitas vezes, a gente não quer se desconectar do povo pernambucano
e se tornar uma marca mainstream nacional, que o pernambucano não se veja mais essa marca. Então, o ambiente digital é muito do que a gente usa para conseguir fazer isso. São João foi um grande exemplo. A gente hackeou, é um evento super relevante para o Nordeste como um todo, mas aí, inclusive, há aquela discussão de qual é o maior São João do mundo, né? E a gente brincou um pouco com isso. E foi uma forma de usar um evento tão relevante culturalmente, que a marca tem muita presença porque ela é parte da cultura alimentar, inclusive, daquele evento, né? E poder hackear esse sistema digital da jornada das pessoas vivendo São João para, por exemplo, comunicar a nossa marca e fazer com que ela não perca o seu DNA regional e aproveitar o digital para isso, né? Então, eu acho que o digital tem mesmo vários benefícios, eu estou citando são muitos, né? Mas eu acho que isso é parte de como a gente usa, para personalizar, para mapear a jornada, entregar o que a gente precisa, é mais ou menos assim. Carol, encerrando a nossa conversa, falando um pouquinho sobre o tema do NM2B, né, que é da ideia à ação, queria saber quais são os próximos passos da M Dias e quais as ideias você teve no evento ou você vem construindo para você colocar em prática aí na companhia. Olha, eu acho que a gente tem uma missão muito grande de expandir, como eu falei, essa empresa, que é uma empresa do Nordeste, para o polo de consumo também do Sul e Sudeste, e fortalecer as nossas marcas ali, expandindo as marcas nacionais que a gente tem, Piraquê, Vitarella, Treloso, e continuar construindo as marcas regionais, e a gente vai fazer isso através de uma comunicação muito forte dessas marcas. Essa é uma grande agenda nossa, como a gente amplifica e dá mais robustez para a nossa capacidade de se comunicar no mercado, e inovação, que é uma plataforma, sempre foi uma plataforma fundamental de marcas como o Piraquê, por exemplo, que sempre está trazendo inovação de segmento, de experiência, de sabor, de ingrediente, de tipo de mercado, ou com o lançamento de Adria, por exemplo, Isabela, falando de Lamen Zero, o próprio Vitarella, então trazendo toda a parte de saudabilidade para uma categoria que não necessariamente tem isso mapeado ou é o core da categoria. Então isso é inovação e comunicação robusta, preservando nosso DNA das nossas marcas e garantindo a amplificação delas em outras regiões, é parte das minhas 3 prioridades aí na M Dias agora. Muito bom, muita coisa, né? Muita coisa, exato, muito trabalho. Boa sorte. Boa sorte na sua jornada. Muitíssimo obrigada pela sua participação no nosso evento e no podcast do Nosso Meio. Continue contando com o Nosso Meio. Foi ótimo, obrigada. Você que está nos assistindo, continue acompanhando o Nosso Meio. Inclusive, vai sair matéria do evento que está acontecendo agora no nosso portal, nossomeio.com.br. Segue o Instagram do Nosso Meio, @o Nosso Meio, Instagram também do NM2B, @NM2Business. E você que está acompanhando o nosso Meucast, continue acompanhando. A gente se encontra toda sexta-feira no seu, no meu, no nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.